versículo 45. No final ainda teremos a ceia do Senhor. Só sei, você é crente no Senhor Jesus Cristo, tem comunhão com Ele, com a igreja, foi batizado, mas ouvir o sermão é para todos. Mateus 27, 45. Espero que seja noite de salvação, espero que seja noite de retorno ao Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas afastadas há muito tempo, espero que a mensagem chegue a todos os corações nessa noite. Diz assim o texto de Mateus 27, a partir do versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos orar. Senhor Deus, me use como um vaso de barro. Eu peço que o teu Espírito fale com poder à sua igreja. O Senhor sabe que em mim não há força para proclamar a tua palavra, mas a força está no teu Espírito. Eu não tenho poder para alcançar corações, mas o Senhor tem. Então alcance almas e corações nessa noite. Eu te entrego todos os corações aqui presentes, e o meu também. Faça a tua obra em nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos crentes. Tivemos um encontro com o nosso Senhor. Alguns não sabem descrever como se deu com detalhes esse encontro com o Senhor Jesus. O que eu sei é que somos crentes. O dia de hoje não é qualquer dia para a gente. O dia de hoje é o dia em que a morte foi vencida no sepulcro. Celebramos aqui a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios não conseguem entender muito bem o porquê nós o cultuamos no domingo. Por que a gente vem numa igreja e a gente adora? Por que a gente vem numa igreja e canta louvores? Os descrentes não conseguem entender isso. O sentido da vida para eles está em outras coisas. O sentido da vida para a gente está em ter o nosso Senhor Jesus Cristo como tesouro da nossa vida e da nossa alma. O encontro que tivemos com o nosso Senhor foi um encontro verdadeiro e estamos aqui até o dia de hoje. Agora, o que eu posso garantir a vocês, a todos que estão aqui, os crentes ou os não crentes, ou os não crentes, é que
A nossa vida foi mudada por causa desse encontro. A gente não permaneceu na vida de pecado, a gente não permaneceu numa vida devassa. Houve um poder tão grande que fez com que a gente deixasse aquilo que para muitos é uma prática maravilhosa. A gente deixou porque encontrou um tesouro maior. Agora, contudo, eu quero levar a vocês a refletir um outro ponto. Olhemos para os céus. E nós estamos numa época em que as pessoas estão sem fé. As pessoas não têm fé. Outros abandonaram a fé, demonstrando que a fé deles não era uma fé verdadeira. Onde as perguntas sobre Deus estão surgindo cada vez mais. Perguntas como: Deus existe, sim ou não? Jesus, de fato, existe, sim ou não? Por que servi-lo? Qual o propósito de ser crente? É ganhar bens do Senhor? Qual o propósito de ser crente? É ter um carro novo? É uma casa própria? Qual o propósito de ser crente? Como é possível um pobre se manter pobre sendo crente? E como é possível ele se manter crente sendo pobre? Já que é pobre há tanto tempo conhecendo Jesus, já não é hora de partir para um outro caminho para ver se você consegue ter um embasamento ou um fundamento financeiro forte? Tipos de perguntas de pessoas que não compreenderam a fé. Não compreenderam porque nós servimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunte para os céus se Jesus existe. Ou melhor, se Deus existe. Faça como um filósofo da igreja chamado Agostinho. Olhe para os céus. Não pergunte ao pastor. Não pergunte às pessoas. Não fique enchendo as pessoas dizendo: Deus existe mesmo? Será? Olhe para o céu e pergunte. Todos os dias. Olhe para o sol e diga: Sol, Deus existe? Aí depois você olha para a lua. Deus existe? Faça igual um maluco mesmo. Eu não estou dizendo só para reflexão, não. Chega mesmo em casa, olhe para o céu e diga: Lua, Deus existe? Aí depois estrelas. Deus existe mesmo? Porque eu estudei um pouquinho e me parece que ele não existe, não. Que essa história de igreja, essa história de que os crentes dizem e pregam, eu não acredito muito, não. Eu não sei se tem alguém lá do outro lado para me escutar. Faça a pergunta para a criação. Olhe para tudo isso que eu disse, que eu disse aqui e diga, ou pergunte: Deus de fato existe? As Escrituras Sagradas dizem o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia diz isso a outro dia, uma noite a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre toda a terra. O DNA de Deus está espalhado na criação. Tem que ser muito cego para não ver que existe um Deus poderoso, glorioso, belo, majestoso, através da beleza de sua criação, que prega todos os dias para os descrentes: Deus existe e está acima de nós. Não é necessário vir a uma igreja para entender que a divindade existe. E como eu já disse para essa igreja, não vem com esse papo de, pode ser vários deuses também. Eu já preguei isso aqui. Não pode ser. Não tem essa opção de ter uma pluralidade de deuses. A criação é muito harmônica. Nós vimos na filosofia grega, ou melhor, na mitologia grega, um Deus brigando com o outro. Um Deus inimigo do outro. Muito mais a imagem de um homem do que a imagem do divino. Tudo é muito harmônico para existirem vários deuses. A criação aponta para um único Deus, pois ela é harmônica. Irmãos, eu quero trazer a vocês agora a segunda reflexão. Deus existe. E eu não consigo entender por que eu tenho impulsos malignos. Porque a criação não me diz sobre isso. Por que a gente vê, por exemplo, uma mãe que assassina o próprio filho? Que está nas reportagens por aí. Por que isso acontece? Porque uma mulher vai e mata o próprio filho recém-nascido. Por que o marido esfaqueia a esposa? Por que homens abusam dos mais fracos? Por que tem governos tiranos que massacram o pobre?
Destrói os oprimidos. De onde vem tamanha malignidade? Primeiro, se você não tem Deus, você nem tem valores morais objetivos. Você nem pode condenar ninguém. Você nem pode dizer o seguinte: na igreja só tem hipócrita. Porque o que é hipocrisia? Se você não tem Deus no seu coração, você não tem fundamento moral. Você não pode sequer reclamar de homens violentos. Cadê o fundamento moral para dizer fulano é mau? O que é o mal? Se Deus não existe, o que é o mal? O que é o bem? Se Deus não existe, por que uma pessoa não pode contratar? Ou, na verdade, se Deus de fato não existe, não há hipótese de Deus, por que é errado uma pessoa contratar um matador para fazer ser destruída a pessoa que odeia? Eu odeio tal pessoa, eu quero que aquela pessoa suma. Se Deus não existe, viva de acordo com isso. Vai lá, contrate um matador, mate, suma com ela. Você não vai prestar contas a ninguém, isso nem é mal. Porque se Deus não existe, isso não é mal. A gente só pode separar o mal do bem porque existe um Criador que estabeleceu as suas leis no mundo. Uma grande hipocrisia. São pessoas que não creem em Deus, não têm Deus como fundamento, querer dar lições de morais, se enfiar no meio de ideologias para dizer como tem que tratar o pobre. Não me dê regras de como tratar o pobre se você não tem embasamento para os seus princípios morais. Você é ímpio, não crê em Deus. Não, pastor, mas eu estou no ateísmo, mas eu tenho valores morais. Olha, é desconexo. Isso não tem coerência com a sua não-fé. Eu não confio em ateu. Não, mas tu tem que confiar, pastor. Tudo bem, eu vou confiar de forma esquizofrênica, assim como ele demonstra sua não-crença. Por que eu vou deixar a minha filha sozinha com um ateu para matar ela? Se é que ele vive o ateísmo. Eu confio em ateus, tá, gente? Eu tenho colegas ateus. Eu confio neles. Mas eu confio neles porque eles são incoerentes. Porque se eles fossem coerentes com a descrença, eu passaria longe. Um ateu, de fato, que vive a sua descrença, eu não coloco em minha casa. Mas eu ainda não conheci um ateu que vive a descrença. É um ateu que olharia... Por que eu não posso pegar agora essa pessoa aqui na casa dele e fazer isso? Por que eu não posso? Medo da lei, tudo bem. Mas não seria uma pessoa confiável. Eu confio em alguns ateus, sim. Óbvio que eu confio. Como eu disse, eu tenho colegas ateus, para ninguém fazer um corte maldito aí e acabar comigo. Eu confio, mas eu só confio em ateu que não vive a tua descrença em sua totalidade. Porque se viver em sua totalidade vira um monstro moral, como Stalin, Lenin, Mao Tse-tung e outros. Monstros morais. Dizem que Lenin morreu com um punho cerrado para o alto. Mais uma incoerência. Se Deus não existe, fecha esse punho, abre esse punho, morre direito. Se Deus não existe, você para quê? Precisa confrontá-lo o tempo todo? A gente não vê nem os crentes falar tão de Deus como alguns ateus que têm surgido em nosso país, que têm banalizado o nosso Senhor Jesus Cristo, que têm cuspido nas coisas sagradas. O texto aqui, irmãos, apresenta a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouquinho eu vou falar da sua ressurreição. Olha como foi o dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele ficou diante de Pilatos por um tempo. Pilatos não queria incriminar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pilatos não queria, na verdade, crucificá-lo, só que os judeus pressionaram Pilatos. A Bíblia diz que a esposa de Pilatos teve um sonho. Ele tinha uma esposa e ela disse: Pilatos, não toque nesse homem, porque eu sonhei com ele a noite toda e fiquei perturbada por causa dele, Pilatos. Não toque neste inocente. Mas Pilatos viu a pressão dos líderes religiosos. É uma pressão intensa, que eles queriam até mesmo um Barrabás solto e Jesus crucificado. Na cena em que Barrabás lava as mãos, ele diz: olha, eu estou livre, eu não tenho responsabilidade alguma na morte deste homem. O povo de Israel disse o seguinte: que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. O ódio era tão grande que eles disseram isso: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eu, como crente, digo, obviamente, com um pensamento totalmente o contrário do deles, que o sangue de Cristo caia sobre mim e sobre os meus filhos, mas para nos purificar da maldade. Nós vimos que Deus existe e nós vimos que somos maus.
O mal está em nosso coração. Agora, como nós lidaremos com o coração caído? Nós percebemos que também morremos. Como lidaremos com a morte? Reflita sobre o último dia da sua vida. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu detesto pensar sobre a morte. Encare. Olhe na face da morte e o que você dirá. Eu tenho o que dizer. Meus irmãos crentes têm o que dizer diante da face da morte. Se você não tem Jesus, o que você vai dizer? Porque você vai morrer. Você veio nesse culto aqui não para ver criança cantar. Você veio para ver um pregador dizendo, você vai morrer. E eu estou preocupado com a sua alma. Eu estou preocupado com o coração rebelde, porque você vai morrer. E para de fazer planos dizendo, não, porque no meu último dia eu vou dizer assim, Senhor, me perdoa. Ele sabe que não é sincero. Como eu vi num debate, um agnóstico bem conhecido, porque ele está no ramo do jornalismo, ele disse assim, olha, eu sou um grande candidato a me converter no dia da minha morte. Ele é um malandro, ele é um malandro. Ele sabe no fundo que está lá a lei de Deus no coração dele, mas ele é malandro. Ele quer viver da maneira que quer, mas na hora de morrer, quer que morra na maneira de Jesus. Não seja isso, porque nós servimos o nosso Senhor, porque nós detectamos o pecado e a morte e encontramos nele a derrota de ambos. A derrota da morte, a derrota do pecado. E eu sei o que falar para a morte no dia da minha morte. Eu sei o que dizer na face dela. Eu olharei na face dela e direi, você é a ponte que vai me levar ao meu Senhor. Você é só uma ponte que vai me levar até Ele. Onde está o seu poder, ó morte? Como os familiares de Moody, pelo menos é o que os estudiosos dizem, porque eu mesmo nunca fui na fonte primária, dizem que Moody, morrendo no seu quarto, e naquela época as pessoas morriam, e as pessoas ficavam em volta da cama para ver o último suspiro do seu ente querido. Moody disse o seguinte, isto é a morte? Isto é a morte! E ele morrendo. Enquanto ele morria, ele bradava, isso é a morte! Eu não estou vendo nenhum vale, eu estou vendo o meu Senhor. Isso é a morte! Agora, o que tu vai ver depois de morrer é problema teu. O dia da salvação é o dia de hoje. Pastor, eu verei o chifrudo? Eu não sei. Eu verei um bode? Eu não sei. Eu sei que todo aquele que confia no poder do sangue de Jesus verá o Senhor do outro lado com um sorriso no rosto, recebendo você com um abraço, com beijos e com júbilo, dizendo, seja bem-vindo, bendito e bendita de meu Pai. A morte não tem poder sobre um cristão. Nós vemos numa outra etapa, depois que Pilatos lavou a mão, entregou Jesus aos soldados, eles zombavam de Jesus. Se você sofreu bullying na escola, olha isso aqui. O texto que nós lemos no início, eles tiraram a roupa de Jesus. Primeiro que a Bíblia diz que eles reuniram toda a guarda. Um homem chicoteado, provavelmente com a costela de fora, como nós vimos no filme do Mel Gibson. Provavelmente dilacerado, sendo zombado por toda uma equipe de soldados. Deixado nu, uma coroa de espinho colocada na cabeça dele, uma capa vermelha e uma vara na mão, debochando da realeza dele. Se prostravam dizendo, salve, rei dos judeus. Depois tomaram a vara da mão dele e bateram na cabeça dele. Eu imagino os escravos entrando ali na hora e ele não disse nenhuma palavra. Você que sofreu, consegue se identificar com Jesus? O meu Deus é o Deus que entra na história e sofre. Pastor, como pode a gente servir a Deus tendo o problema do mal? Como pode Deus existir e o mal existir? Nós não temos todas as respostas. O que nós sabemos, o nosso Deus não é Zeus. O nosso Deus não é nenhum Deus egípcio. O nosso Deus é o Deus que entrou na história e sofreu o mal. Por isso eu confio nele. É o único Deus que sangra. É o único Deus que tem feridas. É o único Deus que eu me identifico. Porque com nenhum eu me identifico. Eu costumo dizer que o cristianismo é um beco sem saída. Qual é a outra opção que você tem? Nenhuma. Você vai para o Islã.
Que Deus é esse que não sabe o que é o sofrimento, não sabe o que é dor? Como ele pode te socorrer nas suas maiores angústias e você as tem? Como ele vai te socorrer no vale da sombra da morte? Ele não sabe o que é isso. Mas Jesus sabe o que é o sofrimento. Ele bebeu o sofrimento. Ele se embanhou do sofrimento humano. Ele viu com os próprios olhos o problema do mal caindo sobre ele. Entramos aqui no versículo 45 de Mateus 27. E houve trevas sobre toda a terra. Crucificaram o Rei do Universo. As trevas tomaram aquele lugar. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Trevas na Bíblia é juízo. Juízo sobre quem? Sobre Jesus ou sobre aqueles que estavam crucificando ele? Juízo sobre quem? Mas trevas significa juízo. E é nesse contexto de trevas que Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é sentir abandonado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus sentiu o poder profundo do abandono. Quem é crente aqui já se sentiu abandonado por Deus? Eu já ouvi relato de gente que abandonou a fé porque viveu a tão conhecida noite escura da alma. Abandonou a fé porque orava e não sentia alguém do outro lado para ouvir. Abandonou a fé porque não sentia mais Deus no coração. Abandonou a fé porque tinha trevas na mente e não tinha nenhuma evidência interna de que Deus estava ouvindo. Mas o nosso Senhor passou por isso. Ele passou pela noite escura da alma dele. Porém, ali ele não desce da cruz. Ele permanece e diz: Deus meu. Aprenda isso. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando as trevas tomarem a sua consciência ou a sua mente, trazendo dúvida, abandono da parte de Deus, percepções de abandono, quando esse dia chegar, ou a dúvida querer dominar o seu coração, diga: Deus meu, continue crente na noite mais escura da sua alma. Porque o nosso Senhor permaneceu firme, enquanto as trevas estavam tomando todo o ambiente. Versículo 47. Quando alguns dos que estavam ali o viram, disse: ele está chamando Elias, eles disseram. Jesus estava falando aramaico aqui, muito provavelmente é aramaico mesmo. Lama sabachthani é uma expressão em aramaico. O debate está em Eloi ou Eli. Mas, irmãos, é aramaico, provavelmente era a voz de um homem morrendo. Não dá para entender se ele está dizendo Deus meu, porque não, é a voz de um homem embargado, de um homem ali no seu total sofrimento, destruído, pendurado numa cruz, agonizando e dizendo Eloi, Eloi, ou Eli, Eli. Aí as pessoas acharam que ele estava chamando por Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. E aí a gente vê a maldade humana aqui, porque imediatamente o homem corre. No versículo 48, busca uma esponja, molha a esponja no vinagre, coloca na ponta de uma vara e ele vai dar para Jesus beber. Para quê? Para torturá-lo mais? Para trazer mais tortura ao nosso Senhor? Porque alguns estudiosos dizem que eles fizeram isso para fazê-lo ficar mais tempo acordado e vê-lo agonizando. Outros disseram, não, talvez esse homem queria de alguma forma diminuir o sofrimento dele. Mas a voz dos outros homens: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Outros queriam ver Jesus padecendo mesmo. Deixa ele aí, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Vamos ficar aqui na expectativa. Eles estavam achando que estavam diante de um teatro? Isso não é um teatro. Tem um homem inocente numa cruz. E o perigo é que ele se dizia filho de Deus. As trevas já estavam acontecendo. O meio-dia virou meia-noite. As trevas caindo sobre Israel naquele momento. E os homens brincando de ver o outro sendo torturado. Eu quero trazer você agora para a imagem da crucificação. Para o momento da crucificação. Quais seriam as suas expressões? O que você faria ali? Não é normal isso acontecer. Enquanto alguém está sendo crucificado, as trevas dominarem o ambiente. Tem alguém diferente morrendo na cruz. Vamos ver se Elias vem. Irmãos, Elias não vem salvá-lo, pois a salvação de Elias está na cruz.
Ele é o Salvador de Elias, de todos os santos do Antigo Testamento, de todos os santos do Novo Testamento. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele tinha que estar ali, firme. Como pode eu, pecador que sou, andar com um Deus santo? Faz essa pergunta. Não tem como um Deus santo te aceitar sem punir você. E ele pune na pessoa de Jesus Cristo. Elias está sendo salvo agora por Jesus. Moisés está sendo salvo agora por Jesus. Não há salvação fora do nosso Senhor, porque ele permaneceu na cruz, recebendo o castigo que era nosso. Você sabe o que é o inferno? Você tem noção do que é o inferno? Esqueça as imagens de fogo. Esqueça demônio com tridente furando o seu traseiro. Esqueça. Qual é a imagem do inferno? É um total abandono de Deus para sua alma. Quem já provou das angústias depressivas, das angústias profundas da depressão, sabe muito bem o que é um pouquinho do inferno na alma. O inferno é esse estado onde Deus não está mais com você em sua bondade, alegria, benevolência. É um fogo que queima no interior. O inferno subiu a cruz do Calvário e Jesus sentiu o inferno na alma. Ali ele está provando das angústias da ira de Deus. Tema o inferno. Tenha medo do juízo, porque ele está chegando. Jesus foi prometido no Antigo Testamento. Eva ouviu sobre a vinda do Senhor, demorou para chegar. De Eva até Jesus foram muitos anos, milhares de anos, mas chegou. Lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ela disse para ele, eu sei que um dia o Messias virá. E ele olha para ela e diz assim, mulher, eu sou. Chegou. O cumprimento chegou e estava diante de uma samaritana. O dia da crucificação chegou e o dia do retorno também chegará. Vigie. Preste atenção nos seus caminhos. Cuidado para onde você está indo. A gente não está brincando de ser crente. A gente não está brincando de ser pregador. As trevas tomaram esse ambiente, a maldade humana sendo ressaltada, a tortura contra o Filho de Deus aqui. Irmãos, será muito pior com aqueles que não abraçarem o Filho de Deus. Se você não quer Deus agora, não queira Deus depois. Porém, de onde vem a beleza? Você acha que a beleza vem do nada? De onde vem a bondade? De onde vem a alegria? E a felicidade vem da onde? Você gosta de ser feliz? Você gosta de ter sensações alegres? Você ama isso? Você perderá tudo isso sem a pessoa de Jesus. O inferno virá e ele é terrível. Se Deus não poupou o seu próprio filho na cruz, por que vai poupar você? Não é dinheiro. Você não pode comprar a sua salvação. Eu nem quero o seu dinheiro. Principalmente se você não for crente. Eu não quero nada teu. A igreja não quer nada teu. Se você não for crente. Não compre a salvação. Não vinha se anestesiar dizendo pelo menos eu faço uma boa obra para a igreja. Não tem essa. Ou tem Jesus, ou é inferno, ou é julgamento. Nós caímos, nós temos o mal, e o mal será punido se você não estiver em Jesus, em você. E eu não quero isso, eu aprendi com um pregador chamado Charles Spurgeon. Agarre no pé dos pecadores e diga, você só vai para o inferno se passar por cima do meu cadáver. A coisa é séria. A coisa é tão séria que eu desejo a você uma coisa. Eu desejo que um dia você esteja em casa, eu desejo. E aí você durma. E tenha um sonho de que você de fato está no inferno. Eu desejo isso. E que você acorde todo urinado. De medo. Eu ia dizer outra coisa, mas eu mudei para urina. Que você tenha muito medo. E aí você acorde com um pavor terrível dizendo, meu amor, para sua esposa, eu quero Jesus. Nem que isso comece com o medo do inferno. Eu não sou contra isso, não. O início pode vir com medo. Depois a gente vai ensinar e vai trabalhar você, que é por amor. É um toque da graça do Senhor. Mas ele tem os seus meios. Mas eu torço para que isso aconteça com você. Porque vale mais uma alma diante do Senhor Jesus do que uma pessoa que vive
felicidades e felicidades, e no fim vai se perder. Como diz a palavra, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vocês sabem o grau de alerta que isso significa? O que adianta ganhar tudo? O que adianta ter a mulher que você quiser, o homem que você quiser? Você ter as suas satisfações sexuais? O que adianta se no fim você vai perder a alma? Isso é muito sério. O que eu faço, pastor? Creia de todo o coração em Jesus Cristo. Confia nele. Ele é, sim, a mediação, único mediador entre Deus e os homens. O Criador nos quer de volta. O texto que nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo viver. Eu amo ter vida. O que eu falei com a minha esposa, e hoje eu estava na casa da nossa irmã Alessandra, que está enferma, e está aqui, graças a Deus, hoje. Quando eu fiquei uma semana enfermo, e foi a semana do retiro, eu disse para minha esposa o seguinte: olha, a gente precisa dar valor à saúde. Porque eu sei que não é nada sério, eu estou passando muito mal, mas eu sei que vai durar uma semana só. É uma virose, isso vai embora. Mas eu senti o que é ter... Eu não sou um homem de ficar doente. Aí eu senti como faz falta a saúde. Falei, a gente tem que dar valor à saúde. É muito ruim perder a saúde. Mas pior é perder a alma. Volte para Jesus hoje. Ou se você nunca esteve, venha para Jesus hoje. Essa crucificação não foi à toa. Pastor, mas eu já fiz coisas horríveis. A cruz te basta. Se eu começar a lembrar agora, pastor, eu não vou para Deus, eu vou fugir de Deus. E você acha que a cruz significa o quê? Ele foi abandonado para que você seja aproximado. Aproximada. Mas está vindo coisas horríveis. Está agora começando a surgir inquietações, pecados em minha mente. O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de qualquer pecado. Qualquer pecado. No grande altar do mundo, que era Jerusalém e Israel, o grande altar, estava acontecendo o maior sacrifício de todos. Ali estava o Cordeiro de Deus no maior altar do mundo, sendo sacrificado e punido em nosso lugar. Como diz a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu queria voltar para o meu Criador. E Jesus abriu essa porta para mim. Você foi criado. Você não veio do nada. Tem um Criador acima dos céus que quer você de volta. E como eu faço para ir? Se banhe no sangue de Jesus e não haverá nenhuma condenação para você. Nem o diabo, nem ninguém vai poder te condenar. Eu não ando por aí condenado não, tá? Eu tento viver a minha fé. Eu não ando condenado por aí. Eu também não ando de nariz em pé como se eu tivesse conquistado a salvação. Mas eu sei, eu fui justificado pelo sangue do Senhor. Eu não fico com essa coisinha, eu vou deitar, será que eu vou morrer ou dormir? Eu não fico, eu deito e eu durmo. Se for o dia de ir, eu irei, porque eu me agarro no sangue de Jesus. E você? Aqui a mensagem é muito séria. Você se agarra em quê? Essa mensagem vai ecoar nos seus ouvidos e no seu coração. Eu espero que você pense nela o tempo todo. Não blasfeme contra o sangue de Jesus na cruz. Nem despreze. Deus te trouxe aqui hoje para você levar mais a sério a crucificação do nosso Senhor. O texto vai falar de homens que foram ressuscitados e eu não queria nem entrar muito nisso. Mas eu quero entrar, eu estou expondo o texto. Olha o versículo 51. Naquele momento em que Jesus entrega o Espírito dele, ele entrega o Espírito.
Naquele momento, o versículo 51 diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Olha como o evento aqui é glorioso. Houve um terremoto tão profundo que as rochas se partiram. Deus estava ali na cruz, unindo os homens a Ele novamente. Homens maus, malignos, podem se tornar santos pelo poder da cruz. O terremoto, as rochas se partindo, evidencia o poder que estava envolto naquela nação, naquele dia. Olha o versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Que coisa estranha. A grande pergunta que a gente faz para o texto: eles foram ressuscitados quando Jesus morreu? Ou foram ressuscitados quando Jesus ressuscitou? Olha agora atentamente para o texto. Eu quero usar um argumento de dois eruditos que eu não vou nem dizer o nome, porque você não tem nem noção o que é. E o nome é difícil também. Pense comigo aqui. Ele é um conhecedor muito profundo do grego, o grego bíblico. E ele propôs o seguinte: faça o seguinte nessa leitura. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Põe vírgula aí, não põe um ponto, não. Na nossa Bíblia, traduzir e colocar um ponto. Ele não põe um ponto, põe uma vírgula. Continua lendo. Os sepulcros se abriram. Ponto. Põe um ponto aqui. Aqui deveria estar o ponto. E as rochas se partiram, vírgula. Os sepulcros se abriram. Ponto. O que aconteceu no dia da morte? Os sepulcros, com o terremoto, abriram ou se abriram. Mas eles não levantaram da morte ali ainda. Só estava aberto o sepulcro. E o texto continua. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Parece que o que Mateus está querendo dizer, o sepulcro se abriu no dia do terremoto. Mas depois de 2 dias, quando Jesus levanta dos mortos, esses mortos levantam também. E eles são vistos. Há relatos. As pessoas começaram a ver gente que morreu. Pode ser santos do Antigo Testamento. Eu não vou dar nome, não. Mas houve um evento milagroso no dia da ressurreição. Grava isso. No dia da cruz, houve um terremoto. Os sepulcros se abriram. No dia da ressurreição, os mortos saíram. E foram vistos por muitos. Você não crê muito em milagre, não, né? Eu também não creio muito, não, tá? Eu também sou meio cético. É porque o encontro com a pessoa de Jesus de Nazaré é muito profundo. Mas eu sei mais ou menos o que passa na tua cabeça. Eu também sou assim. Mas é o que eu disse na quarta-feira. O que é isso aqui? Para alguém que diz haja luz e há luz, e houve luz. Que cria as coisas do nada. Ele apenas diz e as coisas acontecem, que diz Lázaro vinha para fora e um homem morto há 4 dias, podre, sai. Isso aqui não é nada comparado ao grande milagre, que é a criação do mundo, o parto do mundo. Esses mortos foram ressuscitados através da ressurreição do Senhor. E eles foram vistos por muitos, eles apareceram a muitos. É isso que o texto está querendo dizer. Pula para o versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que confissão! Que confissão! O Vinícius pregou hoje de manhã, porque Tomé disse: eu só acredito se eu ver. E aí Jesus responde Tomé, depois de dar evidências de que era ele mesmo: bem-aventurados que não viram, mas creram. Esses homens confessaram de ver tudo isso. Trevas, terremoto. Aí um diz para o outro: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, verdadeiramente. O que você está esperando para fazer a mesma proclamação? Hoje não haverá terremoto. Hoje não haverá trevas.
Eu espero que o terremoto aconteça no seu coração e você diga: verdadeiramente Jesus é o Filho do Deus vivo. Estranhamente Deus entrou na história de fato. Ele olhou no olho dos pecadores, andou pelas ruas de Nazaré, de Jerusalém, salvando vidas. E hoje nós estamos aqui como representantes de Jesus para dizer a você: o tempo está acabando. Confesse hoje. Venha a Ele hoje. Eu confio no poder da palavra. Eu confio que você pode virar crente hoje. Eu confio que uma frase minha, usada pelo Espírito, pode penetrar a tua alma e dizendo: acorda, morto! Acorda, morta! Chegou o dia de dizer: verdadeiramente Ele é o Filho do Deus vivo. Por que eu estou aqui? A resposta é: eu fui perdoado. Eu posso morrer em paz. E eu sou alegre. Eu brinco, eu corro, eu vou para retiro, eu entro em piscina, eu vou para tudo. Eu só não uso droga. Eu só não me afundo nessas imoralidades. Nem você precisa. Não deixar isso te segurar. Mas, pastor, e a minha cervejinha? Eu queria te contar um segredo, mas eu não vou, não. Vai deixar de vir por causa de uma cerveja? Venha! Pastor, e a cerveja? Venha! Pastor, e a amante? Larga! Larga! E a cerveja? Diminua. Toma um copo por dia. Não deixa de vir por causa disso. Pastor, e o meu vinhozinho? Não deixa de vir por causa disso. A Bíblia só diz: não se embriague. A gente não quer botar fardo pesado dizendo: ser crente é ser isso aqui, ó. Ser crente é isso. É usar essa roupa. É parar de tomar banho. Não, a gente não quer. Não é isso. O que é ser crente, pastor? É confiar em Jesus Cristo e viver de acordo com os mandamentos dele, que não são penosos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu dizer uma coisa. Uma vez ele disse aos pecadores: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí você olha para a religião e diz assim: olha, é isso que é ser crente. Olha o fardo. Jesus não disse isso. O fardo dele é leve, é levíssimo. E quando eu bato cabeça, eu corro para os pés dele: Senhor, há perdão para mim. E eu ouço ele dizendo: ô pangaré, tu acha que meu sangue é fraco? Tu acha que eu passei um inferno naquela cruz para você se perder agora porque bateu cabeça? Porque tropeçou? Eu estou caminhando para o final. Um teólogo alemão disse o seguinte: Jesus não morreu somente pelos pequenos pecados, ele morreu pelos grandes pecados. Pelos grandes pecados. Ele vai restaurar você por inteiro. E aí eu termino aqui com as benditas mulheres do texto bíblico. No versículo 55, muitas mulheres estavam ali. Observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. A Bíblia fala que elas sustentavam Jesus até com os bens delas. Iam Jesus porque amavam, estavam sempre atrás de Jesus. E não fugiram. Seguiram até o fim. E tem o nome delas. Entre elas estavam Maria Madalena. Vai estudar para saber quem é Maria Madalena. Da qual Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher oprimida. Existem pessoas aqui que foram libertas de coisas terríveis. E aí a gente recebe questionamentos: mas o que tu fez? Qual psicólogo tu foi? Qual psiquiatra? Eu não sei. O que eu sei é que ele me sarou e acabou. O que eu sei é que quando eu encontrei com ele, saiu um fardo das minhas costas e eu não precisei me afundar em mais nada, porque eu encontrei nele o alívio, o perdão dos meus pecados. As trevas do meu coração foram iluminadas pelo poder da palavra dele, pelo olhar dele, pelo amor dele, e eu quero viver para ele e encontrá-lo naquele dia. Bendito seja Jesus
que abriu as comportas dos céus para a gente voltar ao nosso bendito Criador soberano. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Irmãos, a parte final do sermão, eu quero que vocês olhem atentamente agora para o relato de Mateus 28. Eu não vou expor o relato, mas eu quero ler sobre a ressurreição de Jesus e fechar. E no final eu tenho um texto com muito carinho que eu escrevi sobre o nosso cansaço, nosso pecado e a ressurreição dos mortos. Eu quero viver. Quando eu descobri que é possível viver eternamente, todo o meu ser estremeceu. Porque eu vejo a morte acabando com todo mundo. Eu vejo a morte destruindo todo mundo. Como é que é o nome do dono da Apple que eu esqueci? Bill Gates? Porque eu não entendo muito disso, não. Esse homem morreu. Eu tô cansado de ver gente morrer. Quando eu descobri que alguém nos deu vida eterna, eu quis saber quem é esse alguém. Porque eu quero morrer em paz. E não vinha com papo furado de que ele se apegou a uma lenda. Porque ele acha que vai viver. Eu não acho, não. O meu coração já pedia isso antes de conhecê-lo. O meu coração já pedia quando eu via as pessoas que eu amava morrendo, meu avô, minhas tias. Colegas, eu vi chacina. Quando eu era um menino. E eu vi um amigo meu, um colega meu morto naquela chacina. Quando me disseram mataram fulano, Beltrano, tudo junto. Eu fui correndo ver e eu vi meus amigos, meu colega assassinado numa chacina que houve na minha cidade. Estamos cansados de ver gente morrendo. Alguém precisa dar um basta. Agora quem vai dar um basta na morte? O coitado do Buda morreu. Maomé morreu, Gandhi morreu. Mas o sepulcro estava vazio no terceiro dia. É uma resposta. Homem e mulher, eu sei que vocês querem vida. O sepulcro vazio significa a morte não vai mais dizimar vocês. Confiem em mim. A morte não vai dizimar vocês. E aí no capítulo 28, versículo 1, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e sentou sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou, como eu espero que te encontre hoje à noite aqui. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve, que é um cumprimento grego normal. Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Isso é um relato de testemunhas oculares. As mulheres foram as primeiras. Você, mulher que está afastada, você não tem noção de como Jesus ama as mulheres. Você não tem ideia do que ele faz através da vida das mulheres. Você, homem que está afastado, você não tem noção de como ele deixava João se deitar sobre o ombro dele. Não ache que o mundo é melhor do que Jesus. Isso é blasfêmia. O mundo não é melhor do que Jesus. Nunca! Nunca! Eu já disse uma vez aqui, eu não tenho inveja das baladas de vocês. Eu não tenho inveja dos baile funk de favela que vocês... Eu não tenho inveja dos barzinhos que vocês vão.
Eu não tenho inveja das amantes que vocês têm. A nossa alma é totalmente satisfeita na pessoa de Jesus. É o tesouro da minha alma. É o motivo pelo qual eu estou vivo e permaneço vivo. Porque sem Jesus isso não faria mais sentido nenhum. A morte destruindo todo mundo não faz sentido. Só em Jesus há sentido para a existência. E eu escrevi um texto e eu quero finalizar com esse texto que eu escrevi. Preste atenção, quem quiser uma cópia depois eu dou. Estamos cansados. Cansados de morrer. Cansados de ver a dor no olhar de quem está perecendo pela fragilidade que a morte vai causando antes de pesar fatalmente sobre a pessoa. Estamos cansados. Cansados de sonhar, trabalhar e sorrir, sabendo que um dia a morte virá e tirará o sorriso e o brilho dos nossos olhos. Se pensássemos sobre a morte profundamente, não haveria mais motivos para viver, pois tudo seria momentâneo. Se morreremos daqui a 100 anos, por que não morrer logo agora? Morrer é o nosso castigo. Estamos cansados. Cansados de carregar caixões. Cansados de abraçar os enlutados. Contudo, há 2000 anos, a pedra de um sepulcro em Israel, cavado em uma rocha, rolou. E ele estava vazio. Um anjo disse a algumas mulheres que a morte acabara de receber um golpe fatal. E desde então a morte tem agonizado os seus últimos dias. O crucificado não estava mais no sepulcro. Havia ressuscitado. Ele derrotou a morte em sua própria casa. E os crentes, os crentes, também provarão do poder da ressurreição. E nunca mais terão de fechar os olhos para sempre. Agora não estou cansado. Estou restaurado. Cristo vive. E isso muda tudo. Conheça o poder da ressurreição dos mortos. Quero te encontrar do outro lado. Com o corpo glorificado. Sem dor, sem choro, sem os maltratos. O nosso corpo. Andando pelas ruas, quem sabe em Jerusalém. Ou pelas ruas do Brasil, sem a corrupção, sem política. Poder ver os que eu amo. Minha esposa como minha irmã. Nossos filhos. Dê esse tesouro aos seus filhos. Para que você os encontre do outro lado. No dia da ressurreição dos mortos. E esse dia virá. Eu vim como um arauto hoje anunciar. O dia do Senhor virá. E não tardará. Curve sua cabeça. Senhor Deus, que a tua palavra encontre morada agora em algum coração aqui. Que pessoas voltem correndo para Jesus. Que não percam mais tempo. Que o teu Santo Espírito faça brilhar a luz no coração de trevas agora. Se eu me converti sendo um homem cético, um menino cético, todos podem também, Senhor. Se a sua luz brilhar, eu entrego agora os filhos dos crentes, os maridos das crentes, as esposas dos crentes. Eu te entrego a desviada agora, em nome de Jesus. Eu te entrego desviado. E eu te entrego os crentes. Que todos recebam porções de Jesus Cristo esta noite. Ai. Agora nós abençoamos o pão e o cálice. Não é para matar a nossa fome, nem a nossa sede. Mas é para a gente, através deles, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E trazer a memória que nos dá esperança. Que esse momento seja consagrado por Ti, ó Pai. Te agradecemos pelo prazer que é sentar em Sua mesa. Em nome de Jesus. Amém.